Olá, muito boa tarde. Estamos aqui reunidos para o estudo do livro Os Mensageiros, livro de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier, e hoje vamos estudar o capítulo 44, Assistência. Mas antes eu queria pedir desculpa para a semana passada não ter feito estudo, mas a condição física não me permitia. E esta dor crónica é algo que por vezes nós não esperamos e que de um momento para o outro nos deixam muito em baixo. Mas também queria referir que este estudo desta semana, o capítulo 44, ah, será o último deste ano, porque vamos aproximando desta, desta época, deste período natalício, onde temos o nascimento do nosso Mestre e onde tudo gira à volta do nosso Mestre Jesus. E devemos pensar nisso. Contudo, voltarei na primeira semana de janeiro para a continuação dos estudos. Mas antes de iniciar o estudo propriamente dito, quero pedir ao nosso Mestre Jesus, aos nossos amigos espirituais, ao mentor deste trabalho, aos nossos guias, que este momento seja de paz, discernimento, para que eu consiga apresentar da melhor forma ou da forma que me é permitida este estudo do livro Os Mensageiros. Obrigado. E que assim seja. Bem, então, cá estamos e vamos iniciar o nosso estudo. A paisagem de sofrimento, desdobrada aos nossos olhos, lembrava-me o ambiente das câmaras de retificação. Isto dizia André Luís. Entendeu-se Aniceto com Isidoro e falou resoluto. Mãos à obra, distribuamos alguns passos de reconforto. Mas, objetei, estarei preparado para o trabalho dessa natureza? Por que não, indagou o instrutor em voz firme, toda a competência e especialização no mundo, nos setores de serviço, constituem o desenvolvimento da boa vontade. Bastam o sincero propósito de cooperação e a noção de responsabilidade para que sejamos iniciados com êxito em qualquer trabalho novo. E aqui vou parar para fazer um pequeno comentário. Peço desculpa que isto. Cá está. Ou seja, aqui temos o seguinte: André Luís questiona o seu instrutor se estará preparado para a sua tarefa, para esta tarefa que vai realizar. Pelo que Aniceto responde que a importância do propósito, ou seja, da boa vontade. Mostrar entrega, mostrar dedicação, mostrar doação sem olhar para outros interesses pessoais. E também realça a noção de responsabilidade. A frase afirma que, a última frase, que a cooperação sincera e o senso da responsabilidade são suficientes para o sucesso em qualquer trabalho. É que essas qualidades indicam maturidade e o preparo espiritual necessários para aprender e executar tarefas de forma eficaz. Essa visão é atribuída à obra de André Luís e destaca que ao assumir um novo trabalho, esses dois princípios guiam a pessoa para que se inicie com êxito. Vejamos, propósito de cooperação. O que é que isto querá dizer? Eu acho que é a vontade genuína de colaborar com os outros, entendendo que o trabalho em conjunto é uma maneira mais eficaz de atingir os objetivos. Noção de responsabilidade. É o reconhecimento dos próprios deveres,
do compromisso com a tarefa a ser realizada, agindo com cuidado e a atenção necessárias para atingir o sucesso. Iniciação bem-sucedida. A combinação destes dois elementos, segundo a perspectiva espírita, é a chave para o aprendizado em trabalhos desconhecidos. Aqui eu fui buscar este trecho que, à medida que me dispunha, aqui um trecho que eu acho que é importante de André Luiz, onde ele diz que, e à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal em uma clareira diferente, começou a iluminar e a aquecer a fronte. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passo de alívio. Este trecho que eu li, que achei bastante interessante, condizente com esta parte que estamos a ler, do capítulo 44. André Luiz relata uma experiência que, ao focar na prática genuína de amor ao próximo, ele sente, através do passo espírita, neste caso em uma irmã sofredora, ele sente a manifestação energética e espiritual intensa que atribui à assistência e influência dos planos superiores. É o testemunho da doutrina espírita sobre a importância da vivência do evangelho e da caridade ativa. Eu acho que é importante e está dentro daquilo que eu estava a falar neste estudo. Vamos então continuar com o nosso texto. Semelhantes afirmativas estimularam o coração. Recordei Narcisa, a dedicada irmã dos infortunados que permaneciam em nosso lar, quase sempre sem repouso, como uma prisioneira do sacrifício. Pareceu-me ainda ouvir-lhe a voz fraterna e caridosa: André, meu amigo, nunca te negues, quando possível, auxiliar os que sofrem. Portanto, isto. Ao pé dos enfermos, não ouvides que o melhor remédio é a renovação da esperança. Se encontrares os falidos e os derrotados da sorte, fala-lhe do divino ensejo do futuro. Se fores procurado algum dia por espíritos desviados e criminosos, não profiras palavras de maldição. Anima, eleva, educa, desperta, sem ferir os que ainda dormem. Deus opera maravilhas por intermédio do trabalho de boa vontade. Sem mais hesitação, dispunham-me ao serviço. Aniceto designou-me um grupo de 6 enfermos espirituais, acentuando: aplique os seus recursos, André. Com a colaboração, os nossos amigos em tarefa nesta casa poderão atender a responsabilidades diferentes e também imperiosas. Os mais apagados trabalhadores do bem rejubilem-se pela exemplificação nas lutas comuns e identifiquem-se no Senhor Jesus, porque nenhuma das suas manifestações fica perdida no espaço e no tempo. Naquele instante em que fora chamado a prestar auxílios reais, eu não recorri aos meus cabedais científicos. Não me reportava tão somente à técnica da medicina oficial a que me filiara no mundo, mas recordava aquela Narcisa, humilde e simples, das câmaras de retificação, enfermeira devotada e carinhosa que conseguia muito mais com amor do que com indicações. Aproximei-me de uma senhora profundamente abatida, lembrando o exemplo da generosa amiga do nosso lar, atendendo que não deveria socorrer utilizando apenas a firmeza e a energia, mas também a ternura e a compreensão. Minha irmã, disse, procurando captar-lhe a confiança, vamos ao passo reconfortador. Ai, ai, não vejo nada vejo. O tracoma, infeliz que sou, e me falam em morte em vida diferente. Como recuperar a vista? Quero ver.
Calma, respondi encorajado. Não confia no poder de Jesus? Ele continua curando cegos, iluminando-nos o caminho, guiando-nos os passos. Somente mais tarde lembrei que naquele instante ouvi dar a curiosidade doentia. Não pensei na impressão deixada pelo trancoma, naquele organismo espiritual, nem me preocupei com a expressão propriamente científica do fenómeno, vendo apenas à minha frente uma irmã sofredora e necessitada. E à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. E aqui vou parar. Já andei para a frente uma vez, peço desculpa. Aqui vou parar porque acho que tenho que fazer aqui um pequeno comentário. André Luís aqui, ele ficou encarregue de ajudar a senhora com problemas de visão. Isto aqui retrata a forma de entrega que André Luís mostrou perante a irmã doente. A última frase que eu li, que foi exatamente: e à medida que me dispunha a observar a prática do amor fraternal, uma claridade diferente começou a iluminar e a aquecer-me a fronte. E realça a importância do trabalho, da responsabilização, da caridade, da cooperação, como formas de progresso espiritual. No entanto, a formulação exata e garantia de sucesso em qualquer novo trabalho podem ser uma interpretação ou uma paráfrase, baseada nas ideias contidas nas obras atribuídas a eles, psicografadas por Chico Xavier, e não uma citação direta e literal. Peço imensa desculpa. A obra de André Luís frequentemente abordam temas como o trabalho e o serviço. Pois nós sabemos que o trabalho é visto não apenas como uma obrigação terrena, mas como uma oportunidade também de aprendizagem, evolução e auxílio mútuo no plano espiritual, mas também no plano material. Então temos a responsabilidade individual. Aqui é a importância de todos, de cada um de nós assumir as responsabilidades, as tarefas, os deveres, com dedicação e com consciência das suas consequências. É um tema recorrente isto. Fraternidade e cooperação. André Luís também fala muitas vezes nestas palavras. A cooperação ajuda mútua em apresentar como essenciais para a vida em comunidade e o progresso coletivo, refletindo a lei do amor e da caridade. Embora a visão de que estas qualidades são fundamentais para o desempenho e aprendizado seja consciente como a filosofia espírita, a ideia de que seriam por si só suficientes para garantir o sucesso de qualquer novo trabalho pode ser vista como uma simplificação. A perspectiva espírita também reconhece a importância da aprendizagem, da aprendizagem contínua, do desenvolvimento e de habilidades específicas, da humildade e da superação de desafios e provas. Vamos então continuar com o nosso texto. Um texto que é extremamente importante e recorrente no dia a dia. Lembrando a influência divina de Jesus, iniciei o passo de alívio sobre os olhos da pobre mulher, reparando que enorme placa de sombra lhe pesava na fronte, pronunciando palavras de animação às quais ligava a melhor essência das minhas intenções, encontrei minhas possibilidades magnéticas de auxílio nessa zona perturbada. Dentro de alguns instantes, a desencarnada deferiu um grito de espanto. Vejo! Vejo! Exclamou entre o assombro e a alegria. Grande Deus! Grande Deus! E ajoelhando-se num movimento instintivo para render graças, dirigia uma palavra comovidamente.
Quem sois, emissário do bem? Dominava-me profunda emoção que não conseguia sufrear. Confundiam a bondade de eterno. Quem era eu para curar alguém? Sobre mas a alegria daquela entidade libertada das trevas afirmava a ocorrência na qual não queria acreditar. A luz daquela dávida com que mostrava mais fortemente o fundo escuro de minhas imperfeições individuais e o pranto inundou-me as fases, sem que pudesse retê-lo nos recônditos mananciais do coração. Enquanto a enferma espiritual se desfazia em lágrimas de louvor, também eu me absorvia numa onda de pensamentos novos. O acontecimento surpreendia-me. Desejava recorrer o doente próximo e contudo estava enlaçado em singular deslumbramento íntimo. Aniceto, porém, aproximou-me delicadamente e falou em voz baixa: André, a excessiva contemplação dos resultados pode prejudicar o trabalhador. Em ocasiões como esta, a vaidade costuma acordar entre nós, fazendo-nos, esquecendo o Senhor. Não ouvides que todo o bem procede dele, que é a luz dos nossos corações. Somos os seus instrutores nas tarefas do amor. O ser fiel não é aquele que se inquieta pelos resultados, nem o permanece elevado na contemplação deles, mas justamente o que cumpre a vontade divina do Senhor e passa adiante. Olha que parte tão interessante. Tão interessante. É que aqui, vamos já ver, Aniceto realça neste parágrafo, este último parágrafo que eu li, que aquele que contempla excessivamente os resultados está a influenciar o mesmo resultado, por estar a colocar muito de si na tarefa. O Espiritismo, e para o Espiritismo, a ideia de contemplação excessiva ou fixação obsessiva em resultados pode influenciar e até muito prejudicar. A tarefa é explicada principalmente através da lei da causa e efeito e da influência dos espíritos. A lei da causa e efeito, como todos sabemos, o que é, mas eu vou ler a lei da causa e efeito e a força do pensamento que eu escrevi. O Espiritismo ensina que os pensamentos são forças reais e também forças criativas, que geram energias e consequências. Um pensamento excessivo, ansioso e obsessivo sobre um resultado, muitas vezes, reflete a falta de confiança das leis divinas e no processo natural das coisas. Essa energia mental desequilibrada pode, de facto, criar um laço ou uma vibração que interfere no fluxo natural dos acontecimentos, gerando mais ansiedade e até mesmo atraindo influências espirituais menos elevadas que se sintonizam, que se sintonizam com essa perturbação. A influência espiritual e a obsessão. Isto também é importante falar. A fixação excessiva, pode abrir margem para a influência dos espíritos obsessores que se aproveitam dessa vulnerabilidade emocional para intensificar a ansiedade, a dúvida, a impaciência, o que prejudica a execução da tarefa com serenidade e clareza. Espíritos superiores sugerem a disciplina, como é óbvio, a serenidade, a prática do bem para neutralizar essas mesmas influências, focando na melhoria pessoal em vez de resultado final material. Então, foco na tarefa versus o resultado. Eu acho que aqui a doutrina espírita valoriza o trabalho, o esforço, a lei do progresso, mas realça a importância de focar-se na execução da tarefa com dedicação e amor, fazer o bem.
não nas perspectiva ansiosa pelo resultado. Eu quero ajudar aquela pessoa, eu vou conseguir, eu quero ajudar. Por vezes, acho que isso não resulta como eu estou a transmitir, não é? O resultado é uma consequência natural das ações e das intenções. A preocupação excessiva com o fruto a obter-se pode desviar o foco da plantação necessária e do cultivo, que são parte que compete ao indivíduo. Em resumo, a afirmação está alinhada com os princípios espíritas, o excesso no foco no resultado, marcado pela ansiedade e também pelo apego, gera uma energia psíquica desfavorável que pode sim mesmo influenciar negativamente o desfecho da tarefa, afastando a pessoa da serenidade e do propósito maior da evolução moral. Eu falo também aqui da postura correta daquele que servir no bem. Essa postura correta a quem serve no bem, no Espiritismo, baseia-se fundamentalmente na prática da caridade, humildade, amor ao próximo e no constante estudo e aprimoramento moral. O trabalhador espírita deve refletir as suas ações em ensinamentos de Jesus e nos princípios da doutrina espírita. Porque aqui falamos ter humildade e desinteresse. Por isso é que o serviço deve ser prestado na boa vontade, como disse Aniceto, com simplicidade e sem esperar recompensa material ou reconhecimento pessoal. O servidor deve colocar-se de lado, perdão, o câncer que nós temos aqui na Terra, que é o egoísmo, e as necessidades particulares, focando-se num bem maior. Amor e caridade. Essencial. O verdadeiro trabalhador do bem é movido pelo sentimento de caridade, de amor ao próximo, vendo em todos os homens os seus irmãos, sem distinguir perdão, raça, crenças. Isso traduz em ser bom, humano e benevolente para com os outros. Falar também do respeito necessário e da benevolência. Aqui neste tipo de trabalhos, em todos os tipos de trabalhos, para não, deve agir-se cordialmente, tranquilidade, respeito também, cortesia e discrição, garantindo a harmonia do ambiente que se vive no trabalho e das relações humanas. O trabalhador respeita as convicções sinceras dos outros e não julga quem pensa diferente. Então temos o estudo, que é importante para isto, para este tipo de trabalho. É claro que André Luiz é um ser um pouco à parte, mas eu estou a falar aqui exatamente da, do estudo necessário para nós, por exemplo, aqui na Terra, fazemos este trabalho, mas também aqueles que estão no plano espiritual, como é óbvio. A prática do bem no Espiritismo requer conhecimento, muito conhecimento doutrinário. O estudo constante das obras de Allan Kardec e a aplicação dos seus ensinamentos são essenciais para a correta execução de qualquer atividade espírita. Tem que haver neste tipo de trabalho serenidade, mas também selo. É que o trabalhador deve zelar pela seriedade, sim, do seu trabalho, mantendo uma conduta ética e responsável. As atividades específicas, como as reuniões mediúnicas, exigem concentrado e elevado pensamento para manter a harmonia do ambiente. Então, a conduta moral elevada, o homem de bem. A postura ideal é o homem de bem, como está escrito no Evangelho, segundo o Espiritismo, que cumpre a lei da justiça, a lei do amor, a lei da caridade na sua maior pureza, aceitando as vicissitudes da vida sem murmurar
e fazendo o bem, pelo bem. Então temos também, e para terminar, que já está longo este comentário, a cooperação e espírito de equipa. Vicente falou nisso. O trabalho em um centro espírita é coletivo. O colaborador deve ter espírito de equipa e evitar personalismos, cooperando sempre que o seu auxílio seja solicitado. Em resumo, a postura de quem serve no bem no, transcende a simples execução das tarefas. É um compromisso contínuo com a transformação moral de si mesmo e com a promoção do bem-estar coletivo, seguindo os preceitos do Evangelho à luz da doutrina espírita. Desculpa, foi um pouco longo este comentário, mas achei que era importante falar dele. É daí ter mencionado desta forma. Então, vamos continuar a nossa leitura. Aquelas palavras não poderiam ser mais significativas, disse André Luiz. O generoso mentor, que é o Aniceto, voltou ao serviço a que se entregara. Junto de outros irmãos, e valendo de um amoroso aviso, dirigi-me à reconhecida senhora, acentuando: Minha amiga, agradeça a Deus e não a mim, que sou apenas obscuro servidor. Quanto ao mais, não se impressione em demasia com a visão dos aspectos exteriores. Volte o poder visual para dentro de si mesma, para que possa consagrar-se ao Senhor da vida os sublimes dons da visão. Notei que o ouvinte se surpreendia com as minhas palavras, que lhe pareceram talvez inoportunas e transcendentes, mas novamente firme na compreensão do dever, acerquei-me do inferno próximo. Tratava-se de um infeliz irmão que falecera na Gamboa, vitimada por câncer. Toda a região facial apresentava um horrífico aspecto. Apliquei os passos de conforto, administrando pensamentos e palavras de bem ânimo, e reparei que o pobrezinho se sentia tomado de considerável melhoria. Prometi interesse, amigo, a fim de internar-se em algumas casas espirituais de tratamento, recomendando que se preparasse a vida mental para colher semelhante benefício oportunamente. Em seguida, atendi os dois atendi a dois ex-tuberculosos do Encantado, a uma senhora que se encarnara em piedade, em consequência de um tumor maligno, e um rapaz de olaria que se desprenderam num choque operatório. Nenhum destes quatro últimos, contudo, manifestou qualquer alívio. Persistiam as mesmas indisposições orgânicas, os mesmos fenómenos psíquicos de sofrimento. Terminada a tarefa que me fora cometida, reuni-me com o nosso instrutor e Vicente, que me esperavam ao canto da sala. As atividades de assistência, exclamou Vicente, cuidadoso, se processam conforme observam aqui. Alguns sentem cura, dos outros acusam melhoras e a maioria parece continuar impermeável ao serviço de auxílio. O que nos deve interessar, todavia, é a semeadura do bem. A germinação, o desenvolvimento, a flor e o fruto pertencem ao Senhor. E que palavras tão interessantes. Vou parar aqui o texto. Ups. Peço imensa desculpa. Foi aqui um problema. Mas vou já resolver.
Dei aqui um toque num botão que não devia ter dado. Mas enfim, cá estou. Cá estou novamente e cá vou procurar. Então, nós podemos ver. Peço desculpa, aqui os óculos. Nesta parte do texto, André Luiz trata de outros doentes, mas sem o resultado que obteve com a senhora anterior na visão. Esta última frase de Aniceto significa que o foco principal do serviço de auxílio não deve ser o resultado imediato nas outras pessoas, mas sim o ato de semear o bem e o trabalho em si. A cura ou melhoria de alguns indivíduos é um resultado secundário e um pertence a Deus. E é com preocupação com o impermeável auxílio, ao serviço de auxílio, não deve desviar o trabalhador do bem nas suas ações e nos seus deveres. A mensagem realça a importância da intenção e do esforço e que os resultados finais estão além do controle humano. Pertence ao Senhor. Então, aqui, perdão, Aniceto fala do foco no serviço e não no resultado, como eu já li anteriormente. A responsabilidade de semear. O julgamento final pertence a Deus. E aqui é importante porque a germinação, o desenvolvimento, a flor, o fruto, que é o fruto, serão os resultados. Estão no âmbito do trabalho divino e da lei, como todos sabemos, da lei da causa e efeito, e não são responsabilidades diretas do indivíduo que se force. Esta citação que André Luiz, esta parte, última parte que eu li, André Luiz reforça que, mesmo com a maioria parecendo não responder positivamente, o trabalho deve continuar, pois a vontade de ajudar é que edifica a si mesmo, mas também aos outros. Então, aqui vou continuar, só queria fazer este pequeno comentário. Coisas que já sabem, mas. Então, aqui estamos na parte final do texto. Estamos na parte final do texto. Vicente, que se mostrava fortemente impressionado, observou: o número de identidades perturbadas espanta. Vemo-la em diferentes graus de desequilíbrio, desde nosso lar até à crosta. Anicete sorriu e falou em tom grave: devemos esmagadora percentagem desses padecimentos à falta de educação religiosa. Não me refiro, porém, àquela que vem ao sacerdócio ou que parte da boca de uma criatura para os ouvidos de outra. Refiro-me à educação religiosa, íntima e profunda, que o homem nega sistematicamente a si mesmo. Aniceto volta a dar aqui uma lição importante. Ele refere-se que com esta afirma, esta frase final, ele refere-se à reforma íntima. Ele refere-se ao autoconhecimento. Ou seja, o homem nega essa educação a si mesmo, principalmente devido a esses seguintes fatores que eu acho que são importantes: o apego às paixões inferiores, a procura de prazeres materiais e a satisfação imediata das paixões, orgulho, o egoísmo, a vaidade, etc., etc., desviam o homem da introspeção e do esforço moral necessários para a evolução espiritual. Aqui faz-me lembrar algo.
Estamos numa época natalícia, perdão. Estamos em mais um nascimento do nosso Mestre Jesus Cristo. Mas o que procuram as pessoas, ou o que procuram grande parte das pessoas, são os bens materiais. São as paixões, a satisfação de imediata das paixões. As prendas, os grandes, ou as grandes mesas recheadas de tudo e mais alguma coisa. É ou não é? Eu acho que é. Então, falando da falta do autoconhecimento, como o André mencionou, é que sem conhecimento de si mesmo não há reforma íntima. É impossível haver reforma íntima. O homem muitas vezes evita a autoanálise profunda que revelaria os seus defeitos morais, preferindo focar-se nos aspectos externos da vida, em crenças religiosas superficiais, focadas apenas em rituais e não na transmissão pessoal. A resistência ao esforço contínuo. A reforma íntima tem o seu tempo. Não é assim que se faz. E esse tempo requer disciplina, boa vontade e um esforço incessante contra as próprias tendências inferiores. Essa luta constante exige perseverança e que muitos não estão dispostos a empreender. Temos a visão limitada da religião. Nós sabemos, e temos exemplos cá em Portugal, por exemplo, muitos encaram a religião de uma forma dogmática ou com um conjunto de fenómenos curiosos, em vez de um programa de educação moral e transformação interior. A doutrina espírita realça que a verdadeira religião deve ser vivida dia a dia, gerando conquistas morais que libertam o espírito. E principalmente as pessoas, por vezes, têm dificuldade na reforma íntima pela questão do medo da mudança. A transformação pessoal implica sair da zona de conforto e abandonar os velhos hábitos e crenças arraigadas, o que pode gerar resistência e medo do que é novo. Essa essência, a negação sistemática desta educação íntima, decorre de preponderância do homem velho, o ser ainda dominado pelas imperfeições morais, que resiste à transformação necessária para o progresso espiritual, preferindo a comodidade da ignorância moral à responsabilidade da iluminação interior. E aqui chegamos ao fim, não é? Deste capítulo. Acho que uma das coisas importantes deste último texto é o ensinamento de Aniceto no sentido de colocar razão na emoção que por vezes nos tomam e nos confrontam com o fenómeno. Tenho a ilusão de que podemos fazer grandes coisas por nós mesmos, mas aquelas que são legítimas e duradouras, dependendo exclusivamente de um senso de um senso de servidão ao querer divino. Podemos sim ser os instrumentos para uma cura, uma libertação, um esclarecimento salvador ou a energia de uma prece que falta ao nosso irmão, enfraquecido pelo sofrimento e pela dor. Mas não devemos jamais esquecer as palavras do Pai Nosso. O poder, a glória, é de Deus por meio do Cristo Jesus que nos dá a oportunidade de trabalho. Então, cumpra a vontade divina do Senhor e passa adiante. Não devemos ficar embevecidos com uma obra que apenas no campo microscópico é nossa. Auxiliamos e caminhamos sem olhar para trás, procurando novas tarefas por cumprir, sem louros, sem agradecimentos, sem vaidade e sem orgulho. E
eu acho que isto que eu mencionei agora resume exatamente este capítulo 44. A importância que para nós que somos seguidores do Espiritismo. Eu acho que não somos espíritas. Para ser espíritas precisamos de muito mais. Eu pelo menos falo de mim. Que já vão por 22, 23 anos, para aí, 23 anos, que estou estudando o Espiritismo, estou seguindo o Espiritismo, tive em trabalhos espíritas. Ainda nos falta muito. Nós somos ainda crianças numa escola primária. Ainda não passamos para o ciclo. Ainda não passamos para o secundário. Ainda não passamos para a universidade. Mas isso é o resultado da nossa reforma íntima. É a nossa evolução espiritual. É a nossa ligação com o Ser Supremo, o nosso Deus. Bem, chegamos ao fim deste capítulo 44. Faltarei na primeira semana de janeiro para o estudo do capítulo 45. Desejo a todos um Feliz Natal com Jesus. Muita paz e muito amor para todos vós. Muita alegria. A alegria do nascimento do nosso Salvador, do nosso irmão maior, do nosso Mestre Jesus. Jesus, quero agradecer por este momento. Também aumentou deste trabalho, aos nossos guias espirituais, por este momento de paz e discernimento, neste estudo, desta obra de André Luís, psicografado por Francisco Cândido Xavier. Muita paz, muito amor para todos nós. Que assim seja. Obrigado por assistirem a este estudo. Muita paz para todos nós.